Fui eu que comecei. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos-nos à mesa para um dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão. O meu nome é José Paiva e hoje está de noite, diria eu. Já tenho aqui comigo João Maria Joné, Maria Escaja e Zé Pedro Silva. Como é que estão, meus capitães de Abril? De reflexão, diria. Não sei, como é que se Eu, sentem? como vês no meu nome, sou capitão de janeiro a dezembro. Eu não me Poxa, sinto, mas não me isso... sinto na qualidade de ser apelidada de Capitã de Abril. Quanto muito soldada de Abril. como é que é? É o Alfer? Nunca sei. Os Estamos muito vários alferes. Estamos Alferes. Eu alferes, perco o S, eu não gosto de palavras com S. mas estamos muito hierárquicos para 25 de Abril, Maria Escaja. Tu tens de te Me libertar parece. das partículas de fascismo que tens dentro de ti. É o único momento em que eu respeito hierarquias. Ui, polémico. E já é um Olha, momento. amigos, aproveitaram bem o 25 de Abril, estão com ar revigorado. Eu já recebi aqui críticas à minha barba, mas enfim, isto, uma pessoa celebrar a liberdade custa, depois Não fica assim. foi crítica, foi um apontamento. Não teci qualquer. Não era Não, qualitativo. eu senti. Não, até Era pode ter sido. quantitativo. E eu até me pareceu um piropo, não fosse a Maria Escaja defensora de que o Ui, piropo é um crime. bom, por Mas acaso, parecia-me. eu não o levei assim. Então a Maria Escaja dá muito maus piropos, aliás, faz muito Vocês maus desceram piropos, a tenho que dizer. avenida, Sim, senhora. Sim. cambada de preguiçosos. Eu tenho uma pergunta: porquê é que no 25 de Abril não sobem à avenida e descem? Porque Pois subir eu à tive de avenida. subir, para me ir embora tive que subir. Eu subi e desci várias vezes porque eu tenho muitos amigos. Ao contrário de ti, que não tens amigos e não vais lá fazer nada. Exato. Não, pensava que era no final da celebração já andavas aos S e então tinhas subido e descido, que isso podia-me ter acontecido. Mas Estive eu. lá com o PSD, depois fui dizer olá aos meus amigos do Bloco, que não inclui a Maria. Exato, não me tens lá a mim. Depois, Nós não nos cruzámos, devo dizer. Quer pois é, dizer, eu vi-vos ao longe, mas desviei. ainda subi para o Príncipe Real porque tive de ser apanhado por um carro de reportagem da SIC, depois voltei. Foi muita Ser magia, João. apanhado. Assim, um assalto, fui assaltado por um carro da SIC, Não, o mas tipo eles que deixaram-me comenta outra vez lá no mesmo várias sítio. vezes por semana foi apanhado por um carro da SIC. Apanhado no sentido deles me apanharem para me levarem, não apanhado no sentido de sem querer. Ah, ok. Sim, não te levaram para outra O quê? Já Rafal. te dão boleia e tudo para a SIC? Dão-me sempre, que eu não tenho meios para ir para lá sozinho. Sou uma Sim, pessoa pobre e senhor. refugiada. Mas para ir à praia já tens meios, não é? É a pé, Deve ser. Burguês como tu és. a pé, voltei de Olha, comboio, na verdade, não vou mentir. vamos lançar aqui a nossa próxima rubrica, mas a atenção de um artista que dá pelo nome de M, que disse: gosto muito do vosso podcast, mas aquela música, qual música? Pensei que era o genérico, não, aquela música do café que vocês põem, aquilo dá comigo em doido. Portanto, hoje vai morrer a música do café, porque eu não me aguentei em justificações. Aliás, estávamos ali no 25 de Abril e até parecia estranho, depois uma pessoa irritar-se com o artista. E um abraço para o M, que eu gosto muito dele. E aí ele fez uma música, aliás, tem álbuns e está em concertos, e pronto, só para avisar ao M e às outras pessoas que não gostam de música de café, que eu hoje não vou pôr, vou arranjar outra melhor. Portanto, vamos já entrar no nosso A mãe do café. Johnny vai ficar feliz também. A mãe pronto, é o M, um artista português, a mãe do Joné e mais A tia alguém. Joana. E quem? A tia Joana, que é a mãe de Johnny. Tia Joana, certo. Nós os betos tratamos por você, tratamos os pais dos amigos por tios. Nós, os betos. Amigos, por sugestão do tio Joné, vamos um bocadinho lá fora, que isto também aborrece estar sempre só a falar do nosso país, porque o avô Biden e a vice-presidente Kamala Harris anunciaram a recandidatura. Um vídeo que começa com a palavra liberdade, que é até bastante caro a países como Portugal, não é? Portanto, ele vai tentar um segundo mandato, já estará para lá dos 80 anos, caso, portanto, consiga a reeleição. É muito raro um presidente norte-americano não conseguir essa reeleição, mas começa precisamente pelo Joné. Estava a ler num artigo, também é muito raro enfrentar, talvez, não vamos saber, candidatos como personas como Trump, não é? Achas que, não sei qual é a tua opinião sobre se Trump vai conseguir de facto, depois destes escândalos e estes julgamentos todos, se vai conseguir de facto ser candidato, mas se sentes, de certeza que sim, se sentes que o senhor Biden consegue um segundo mandato ou não, se os ventos estão muito favoráveis. Tu tens defendido que sim, e pelos vistos parece que sim.
Eu tenho defendido que o mandato está a correr bem. Agora, o mandato pode correr bem e correrem mal situações independentes do mandato, como a economia, e, portanto, ele acabar por não resultar numa reeleição. Mas mesmo com Barack Obama, acabou por haver uma reeleição, mesmo que a economia não estivesse assim tão boa. É de facto raro não haver reeleições. A última vez que aconteceu foi com George Bush Senior e foi em 1992, também por causa de problemas económicos, mas também por uma percepção generalizada de que havia muitos anos de Partido Republicano, na altura, era o 12º ano de uma presidência republicana de seguida, não é o caso agora, são 4 anos até agora, foram 3, ou vão ser 3, mas de presidência democrata, portanto não se vislumbram bem os problemas que tiveram presidentes anteriores que não foram reeleitos. No caso do Jimmy Carter também uma grande debacle de política externa, uma crise económica, isso o Joe Biden tem as duas, mas o facto de ser uma pessoa muito pouco conhecida dos americanos quando foi eleita e que as pessoas acabaram por não gostar da falta de experiência que ele tinha, também aliado ao facto de ter tido um terceiro candidato a tirar muitos votos, também não parece que isso vai acontecer agora. Toda a conversa à volta de Joe Biden vai, não vai, vai com Kamala Harris, não vai tudo continuar igual e com o mesmo tema da primeira campanha, que é proteger a democracia americana dos seus inimigos. Isso foi uma mensagem abrangente que Joe Biden encontrou, que o tem permitido posicionar-se ao centro sem alienar a esquerda do Partido Democrata. Uma das primeiras pessoas a apoiá-lo foi o Bernie Sanders, portanto, em princípio, a coisa está garantida desse lado. Portanto, as perspectivas são boas. O Donald Trump também seguirá numa lista curta de pessoas que se candidataram 3 vezes à presidência, e numa lista ainda mais curta de pessoas que se candidataram 3 vezes à presidência e nunca foram a pessoa mais votada na eleição, se voltar a perder. E portanto vamos ver como é que corre, mas em princípio é o favorito de longe e cada vez mais se tem distanciado do Ron DeSantis, porque ele, como é um produto do trumpismo, é incapaz de o atacar sem se atacar ele próprio. Portanto, nesse sentido, como dizem os americanos, you can't out-Trump Trump. Portanto, o homem em princípio está lançado para perder uma terceira vez. Maria, deduzo que esteja excitadíssima com esta recandidatura de Joe Biden, não é? Nota-se. Sim, 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 de veras. Acho que acho que Joe Biden chegará a uma altura em que já não estará apto para a presidência, ou não, até pode não chegar. Fico Não te fica bem. agridoce. Mais exercício do que tu, não te fica bem. Queres falar sobre coisas que se disseram neste podcast sobre idosos? Não, Maria Jané. Exato. Pelos teus padrões, o Joe Biden devia estar enterrado. Ou a trabalhar. Se calhar Não sabemos se ele de facto está a trabalhar. Vamos-lo está a vendo. trabalhar. Não está aqui a questão de reformas. Sinto-me agridoce com o Bernie Sanders apoiar Joe Biden. Bernie Sanders é a pessoa das pessoas mais conhecidas, candidatos à presidência dos Estados Unidos, ou candidatos à presidência dos Estados Unidos. É talvez a mais à esquerda dos últimos tempos. Cá seria do PS, mas lá é considerado a esquerda mais à esquerda. Acho que o Partido Democrata vai precisar de encontrar uma nova figura forte brevemente, porque Joe Biden aliás, não se poderá, se ganhar, não se poderá candidatar mais vezes, e acho que estão muito confortáveis com uma pessoa que tem alguns anticorpos mesmo assim na sociedade. Preocupa-me que o DeSantis isto falo pelo que tenho ouvido os meus amigos dos Estados Unidos a dizer, que o vox pop em relação ao DeSantis é bastante favorável e que ele pode ser efetivamente um perigo. Onde é que eles são? Só assim a título de curiosidade. Nova York, São Francisco, Austin, está-me a faltar, Boston. Comporta.
Pronto. Londres. Esses manos não se montam. Mas dentro, se for o Joe Biden, se for uma eleição entre Joe Biden e um candidato do Partido Republicano, desejo toda a sorte a Joe Biden e votaria nele se lá estivesse, tal como teria votado na Hillary. Na verdade, levei um amigo a votar que não ia votar. Eu disse: ias votar em quem? Na Hillary? Eu, sim, senhor, mete no carro, vamos votar. Portanto, Mete no indiretamente, eu dei um voto à Hillary Clinton. Não sei se não E era a pronto, Maria que estava naquele carro da SIC, oh, Johnny. este Enfim. carro era ainda melhor. Era uma pick-up. Esqueci-me de dizer uma coisa relevante, que é possível, ou que se calhar melhor colocada para ser a futura candidata do Partido Democrata, que é a governadora do Michigan e milagreira política Gretchen Whitmer, foi anunciada como co-diretora da campanha presidencial do Joe Biden, ao mesmo tempo que foi anunciada a reeleição. Portanto, no fundo, a sucessão já foi sendo preparada no anúncio da reeleição. Pronto. Zé Pedro, Isto é deixar falar o nosso terminaste, Maria, especialista. desculpa. Sim, eu estava a dizer, isto é deixar falar o nosso especialista em política americana. Ora bem, aqui estás a falar de Zé Pedro Silva. Obviamente. Ah, Claro. pronto, não era que eu às vezes parece Olha que percebo mal. pergunta a tua. Queria perguntar uma coisa. Aqui em tempos falámos da questão da idade dos candidatos. Agora, passado uns episódios, mudaste a opinião ou não? É que o senhor pode, acho que pode ir até aos 86 anos no fim, não é? Ou 85, é por aí, uma coisa dessas. No quase fim nos do 90. mandato. No fim do No fim, mandato. no fim, no fim. Não Já agora estejas pedir até a- aos 90. Ele já é o mais velho, penso eu, em exercício, não é? Americano. Eu, por respeito ao Joné, nós estamos a discutir isto, eu acho sempre engraçado esta fixação com a política americana, e aí não é de Joné, enfim, é de Portugal, é da Europa, é de alguns países. Eu estou sempre mais preocupado com o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém do que com o Presidente dos Estados Unidos, mas há uma coisa que eu acho curiosa nesta... Existe Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém. Não percebi. Deves andar perdido para aí há 10 anos, porque há 10 anos que não existe a Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém. Claro que existe. Agora é só Belém, mas existe Santa Maria de Belém, já não existe, é São Francisco Xavier. Por amor de Deus, não ensines o Pai Nosso. Não ensines o Pai Nosso ao vigarista. A única que existe é a de Belém, a que desapareceu foi São Francisco Xavier. Mas enfim, mas é para dizer, a questão da reeleição do Biden, para mim, é evidente que o ponto é esse, é a questão da idade. E eu volto a dizer aquilo que já disse aqui, porque assim fica mais barato, não é? Só tenho que me repetir. Eu acho curioso como é que, quando falamos de uma idade em que supostamente já se começam a colocar algumas reservas para a prática da condução de um automóvel, em alguns países nem sequer há renovação de carta a partir daquela idade, estarmos a falar no governo de uma potência nuclear. Quer dizer, não estou a dizer que o Biden se vai enganar e em vez de carregar no botão do, sei lá, para chamar o mordomo, carrega no botão da bomba. Mas o Em que eu vez de estou a carregar dizer, na Algália. isso é evidente que Ó Zé Paiva! Opa, por É- amor de Deus. é evidente. A Algália não tem botão, José Paiva, era isto que a Maria Escasa tinha a dizer. Não, é verdade, é verdade. O- Eu há muito o- não uso uma, peço desculpa. O que eu queria dizer era de facto isto. O ponto que eu trouxe naquele episódio, quando falámos sobre estas questões, é a idade não só de Joe Biden, mas da grande maioria dos grandes líderes das grandes potências do mundo, incluindo Portugal, com certeza. Portanto, com todo o respeito, como é evidente, pelas pessoas que chegam a estas idades maravilhosas e enfim, com tudo, com todas as faculdades bastante vivas, presentes e com grande atividade, e neste caso o Joné diz que até física, com todo o respeito. Mas não é de facto, não é desejável, e é como eu digo, quer dizer, estamos a falar de uma pessoa que já não deve conduzir o carro para governar um país, e portanto com 80 anos estar-se a reeleger. E depois, eu confesso... do que tu. Eu confesso, eu já sei que ias dizer isso. Eu confesso que eu não percebo, porque tu repara, Já deixa documentos lá dentro, e o caraças, que é como tu fazes. nós aqui andamos, vocês repararem, parece que a política, a nacional também, a internacional do mundo, a sensação que eu tenho, porque nós íamos tendo sempre novidades, ou seja, apareciam figuras novas. O mundo, de repente, pelo menos é o que eu vejo, parece que anda sempre à roda, mesmo esta situação do Brasil. O Lula pode ser bom para fazer esta luta contra o que foi o tempo de Bolsonaro, mas não é desejável. Era desejável que tivesse aparecido outra pessoa. Podia ser do PT, não digo, podia ser perfeitamente do PT, mas nós andamos às voltas.
às voltas. Quer dizer, Biden era o secretário de Estado do Obama, agora quer a reeleição com 80 anos, o adversário provavelmente pode ser Donald Trump, foi corrido. Nós não saímos disto e parece que a política ficou completamente num círculo muito fechado e que não é salutar. E quando é malta, como digo, com 80, 90, 6, 110 anos, por amor de Deus, acho que com todo o respeito por essas idades, oxalá lá cheguemos, o que eu acho que é difícil com a nossa vida, mas acho que essas pessoas, elas próprias, com a lucidez que pelos vistos preservam, devem dar lugar a outros e promover outros com outra idade, não é? Muito bem, vamos então avançar para temas mais lúcidos ou menos lúcidos. Joné disse que concorda. Não sei que micro estás a usar hoje, deve ser do cravo. Vou dar aqui um compasso de espera para Estava a o cravo pensar o ficar mesmo, o Joné melhor. está a usar o micro do cravo. Exato. Olha, Joné, traz lá o microfone da SIC para aqui para o Exato, nosso sem eles darem conta, se calhar é nosso melhor não dizer podcast. aqui no podcast, que eles ouvem, eles andem aí. Vamos então fazer assim uma review, uma crítica do que se passou ontem, nos últimos dias. Nós temos falado muito da vinda de Lula da Silva, mas depois, entretanto, aconteceu mesmo. O senhor lá foi falar às 10 da manhã, a propósito das comemorações do 25 de Abril, e entretanto os senhores do Chega quiseram fazer uma peça de teatro com cartaz e com pontapés. Aquilo foi assim uma performance divertida. E depois tivemos também o Augusto Santos Silva a fazer a sua parte e berrou e disse vergonha e chega também. Aquilo foi algo confuso, devo dizer. Foi um espetáculo de metamorfoses, talvez, não sei. Pois, a certa altura confundi-me quem é que era quem. Joné, Fazer uma muito adenda. se... O quê? Posso fazer uma adenda ao que tu acabaste Podes de fazer dizer? as As tu quiseres. palavras vergonha e chega não são propriedade de um partido. São Eu palavras que também nós não já disse isso. usávamos antes deles existirem e continuaremos a usar quando eles desaparecerem. Muito Não bem. são deles e são nossas também. Já lá vou ao que eu queria perguntar e agora como mandaste essa, a pergunta vai para ti que te lixas. Joné, mas começo pelo Joné, até porque tivemos alguns discursos, diria eu, interessantes, mas Marcelo Rebelo de Sousa, houve quem também destacasse o de Rui Tavares e até o do próprio Augusto Santos Silva. Mas eu queria perceber contigo que, de facto, depois de todas aquelas duas, as manifestações que houve, mas eu não me pareceram bem manifestações pró e contra, principalmente a contra havia pouca gente. Mas André Ventura dizia que estava muita gente e depois isto é parece que estamos a medir pilinhas. Aliás, a pergunta é exatamente essa, Joné. O que é que vais perguntar, pá? Se este espetáculo de chonés, aliás, que se passou ontem, é mais favorável ao PS ou ao Chega, ou no fundo faz parte da democracia, do espírito democrático que celebrámos ontem no 25 de Abril. Se tudo aquilo que viste, já estavas à espera, achaste elegante, achaste emocionante até ver alguma emoção dentro do próprio Parlamento, porque no fundo, como disse Marcelo, temos sempre, as pessoas tiveram abris diferentes e a democracia é uma espécie de sonho que ainda está por cumprir, está sempre incompleto. E ontem tivemos talvez uma demonstração disso mesmo. Bem, vou fazer como o Ju disse, que ele tem as mesmas iniciais que eu. Vou dizer o que eu gostei e o que eu não gostei. O que foi Mas mais olha ou que eu não menos. tenho separadores para... Porque o Judice faz-me separadores, eu não tenho separadores para tudo. Não há Atenção, né? separadores para dar vazão à quantidade de separadores que o Ju disse tem. Ele deve ter algum amigo que tem uma fábrica de fazer separadores ou uma coisa qualquer. Mas coisas que eu gostei, de facto gostei do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, discurso inclusivo, lúcido, inteligente. Sempre bom ver um filho do Estado Novo a explicar o valor do 25 de Abril. Acho que é uma coisa importante para mostrar como a nossa transição democrática foi inclusiva para todos os que participaram e não foram poucos na ditadura. Gostei muito do discurso de Rui Tavares, acho que também foi um discurso no sentido oposto de um filho de Abril, digamos, altamente inclusivo de quem não é. E que faria bem ter tido um aplauso generalizado. Mas foi precisamente para provar isso, que há pessoas que se dizem não de direita nem de esquerda no Parlamento, mas com enormes complexos de direita, porque se não os tivessem, teriam aplaudido o Rui Tavares e teriam ido com uma florzinha ao peito, que não foram, em vez disso foram vestidos de contabilista, que é como o Rui Rocha sai para todos os eventos a que vai, com um fato do pai dele. E é a minha nota estética também. Isso é importante, porque não houve muitas notas estéticas e eu acho que
Eu queria dar a nota das flores, que é a partir do PSD para a direita não se usou cravos. Tirando o Montenegro, que ninguém lhe deve ter dito o que é que ele pensava sobre um cravo antes dele entrar na sala. E então ele sozinho não consegue pensar, então acabou por não usar um, apesar da bancada do PSD ter usado toda. Com uma bandeirinha da Ucrânia, que também foi fofinho da parte do PSD, achei muito bem. Depois, mais apontamentos estéticos, de facto, a iniciativa liberal falta um bocado de cravos e falta, não é? Eu acho que não se ganha assim tão pouco como deputado. Eu não ganho dinheiro suficiente para andar a fazer fatos à medida, às vezes uns ficam mal, mas o Rui Rocha podia tipo, ajustar os ombros para aquilo não ficar, parece um jogador de futebol americano, um bocadinho, e aquilo, pronto. E punha um cravo, acima de tudo era pôr um cravo. E por fim, como profundo conhecedor de debates futebolísticos de televisão, tenho a dizer que estava super à espera do A4 impresso 5 minutos antes numa impressora qualquer que não a da pessoa que vai desperdiçar um A4 a apontá-lo para uma câmara de televisão. Às vezes é a dizer apito dourado malandros, daquela vez era Lula ladrão, o teu lugar é na prisão, o estilo é o mesmo, a elevação da conversa é a mesma. Não acho que faça parte da democracia coisa nenhuma, porque a democracia, para mim, que acredito na democracia liberal, ao contrário desta trotskista que eu tenho aqui à minha esquerda, acho que é importante uma certa institucionalidade na democracia. Então portanto, estas sanções das viagens, desculpa interromper-te, do Chega, ou seja, da representação oficial da Assembleia da República, que Augusto Santos Silva, que conhecemos hoje, achas que está bem feito essa aplicação ao Chega? É uma acho que as consequência daquilo que se passou. É isso, concordo contigo, não é? Acho que as coisas têm que ter consequências, concordo com a tua palavra. As ações têm de ter consequências. Os meninos portam-se mal à mesa, não comem na mesa dos crescidos. E, portanto, parece-me natural. Acho que protestos na rua é o que se quer, protestos contra o Lula, a favor do Lula, a rua é de todos, é para isso que se fez Abril. Mas Abril, até na sequência que teve depois da vitória retumbante dos partidos que defendiam uma solução de democracia liberal em 25 de Abril de 75 e depois do 25 de Novembro, foi uma revolução que redundou numa democracia liberal. E o conceito das democracias liberais é, na rua a malta protesta, no Parlamento as instituições têm uma certa dignidade. Se fosse uma democracia direta, se calhar podiam vir uns senhores gritar vindos da rua direitos. Mas não é assim que funciona, e não sendo assim que funciona, de facto, eu acho que tem de haver consequências. Maria, durante muito tempo falou-se, ou havia uma equivalência extrema-esquerda, extrema-direita, e de certa forma andavam ali a batalhar a nível de sondagens e de resultados. Entretanto, neste momento o Chega está mais à frente. Mas achas que esta oposição, posso chamar, de Augusto Santos Silva ao Chega, vai prejudicar o Bloco de Esquerda e PCP mais à frente? Porque isto, hoje em dia, estamos a ver mesmo o combate a Augusto Santos Silva, André Ventura, já não estamos a ver Catarina Martins, neste caso será a Marina Mortágua, Jerónimo, que já não é Jerónimo. Não achas que tudo aquilo que aconteceu prejudicará partidos como o do Bloco de Esquerda? Acho que, para começar, o Augusto Santos Silva não é um deputado eleito não é um deputado como os outros, eleito por um partido que está. O Augusto Santos Silva é o presidente da Assembleia da República. Portanto, ele não faz oposição ao Chega, ele faz o papel que tem que fazer e que está a cumprir, neste caso, excepcionalmente bem. O Chega faz asneira, desrespeita as instituições e a democracia, e o Augusto Santos Silva responde, pondo-os no lugar. E aí não considero que seja oposição. Por outro lado, é certo e sabido que Augusto Santos Silva tem estado numa especial demanda contra o Chega, também porque, e isto é a minha opinião, mas parece-me algo evidente, eventualmente haverá uma possível candidatura à presidência da República em que Augusto Santos Silva será visto como o antifascista da Assembleia da República que pôs a extrema-direita no lugar consecutivas vezes. Se eu acho que pode prejudicar o Bloco ou o PCP, eu acho que estamos a falar de umas possíveis eleições presidenciais ainda sem candidatos e vamos ser realistas aqui. Eu digo isto a reboque das últimas eleições, não é? Que houve uma maioria absoluta com essa mensagem. O PS é o travão da extrema-direita. Sendo que
uma maioria absoluta parlamentar implica um poder executivo só nas mãos de um partido, o cargo do Presidente da República não é a mesma coisa, não é a mesma coisa uma eleição para um Primeiro-Ministro ou uma eleição para um Presidente da República. Nem há uma. Ou seja, na eleição para Presidente da República elege-se uma pessoa, não se elegem 230. Portanto, logo aí há alguma diferença entre as duas coisas. Eu não consigo fazer futurologia sobre uma eleição que nem candidatos têm, que não se sabe candidatos em que outros partidos apresentarão, nem o que é que vai acontecer até lá, nem mesmo se o próprio Augusto Santos Silva será candidato. Portanto, acho que estamos a especular. O que eu acho é que Augusto Santos Silva cumpriu o seu papel como Presidente da Assembleia da República. Acho que teve muito bem mesmo ao proibir o Chega de... Proibir, ou seja, não é? Estou a usar uma palavra bastante lata, mas sancionar o Chega ao não lhes permitir acompanharem a Assembleia da República e o Presidente da Assembleia da República nas próximas visitas, porque acho que o Chega ou tem sentido de Estado, ou decide que quer ter sentido de Estado ou não quer. Agora, não pode ter para uns e não ter para outros. Lula da Silva, quer se goste, quer não, é um presidente eleito pela maioria de um país. E há um respeito que tem que ser tido em relação tal como não gostaríamos de ver um comportamento daqueles com um eleito nosso, no caso, bom, mais ou menos, mas pronto. Mas ou têm sentido de Estado ou não têm sentido de Estado. Agora não podem comer o bolo e tê-lo na mão ao mesmo tempo. Acho que foi insultuoso o que se passou na Assembleia e eu estava lá e assisti presencialmente ao que aconteceu e achei... Sim, e quem esteve diz que foi até bastante mais, como é que eu ia dizer, intenso do que o que passou. Foi. Esse momento, estás a ver uma série e está ali aquele momento mais tenso. Foi um momento honestamente miserável, tendo sido no dia que foi e da forma arruaceira como foi. Eles lembravam-me aqueles miúdos da escola que estavam com o professor e juntavam-se todos para só fazer asneira durante a aula. Claro, depois levavam uma falta disciplinar, que foi o que aconteceu ao Chega, e muito bem. Eu, quando me porto mal, ou no meu trabalho, ou quando me portava mal na escola, também sou repreendida. Se eu fosse para o meu escritório partir coisas, bater nas mesas o dia todo porque não gostei que me mandassem fazer um documento, certamente também não iam dizer sim, Maria, com certeza, agora não vamos dizer nada porque é isso que tu queres. Não! As ações têm consequências e da mesma forma que o Chega teve a liberdade para fazer aquele protesto, tem o dever de aceitar as consequências que vêm dele. Certamente o Chega não achava que ia fazer esta brincadeira e que foi uma brincadeira, no fundo, foi miserável o que se assistiu ali. Não pensei que num órgão como a Assembleia da República houvesse um bando de pessoas que se pudesse comportar. Atenção, e estamos a falar de pessoas, tirando a Rita Matias, tudo homens de 40, 50, 60 anos. Por Checo de Amorim tem é outro que tem, como diz o João Maria, já não devia ter carta, o Zé Pedro Silva não devia ter carta de condução. E está ali a fazer aquela figura miserável, para além do exemplo que dão aos cidadãos, que isto é um comportamento aceitável. Não gostas? Então vai lá bater na mesa. Olha, vou jantar fora, não gosto da comida. Começa a bater na mesa. Não gostei. Não... Opa, por amor de Deus. Mas quer dizer, somos adultos ou estamos na escola? Se calhar o que as pessoas do Chega precisavam era mesmo de voltar para a escola. Outra coisa que eu acho é que, em relação mas isto, a atitude do Augusto Santos Silva é alimentar e a dar-lhes o que eles querem. Nós não podemos estar permanentemente reféns de não haver críticas ou sanções ao Chega, porque é isso que eles querem e não podemos, é melhor não dizermos nada. Porque isso é uma forma de opressão e de manipulação da própria democracia. Ou seja, este medo, eles vão, é com isto que eles crescem. Não é com isto que eles crescem. Eles crescem com muitas coisas. Nem esse não será. E se for com isto não é só com isto. Estávamos nós muito bem se o Chega só crescesse com estas situações. Não é verdade? Esse é um bom ponto, Zé Pedro Silva. Se achas que este espetáculo ontem beneficia só o Chega ou se as pessoas olham e pensam, se calhar, de facto, isto ultrapassei o meu limite. Estou a pensar assim num votante que possa estar de direita, neste caso, indeciso nas próximas, se calhar isto também bater e cartar, porque o povo português às vezes ainda continua a ser sereno, não é? Brando. Não sei se gosta muito deste espalhafato, ou achas que sim, ou achas que isto carrega e dá gás? Para já, acho que não tem que ser de direita, porque
Se há, Se não foi só pessoas de direita, é verdade, como se há prova de que os extremos se tocam, é na política, e, portanto, o capital a ganhar para o Chega Por está... acaso numa equipa do Guardiola. o, o capital de crescimento do Chega está, sobretudo, na abstenção, obviamente. E, portanto, na abstenção, nós não podemos dizer que é um partido que está só à procura de pessoas ou de eleitorado que tenham, enfim, convicções de direita ou ideologia. E se é que têm alguma convicção ou ideologia, isso não vão só atrás do salvador da pátria, que vai os frustrados combater do sistema, não é? Costuma-se que é muito usar corrupto. essa expressão. Sim. Agora, sobre a tua pergunta, eu acho que, para usar o anglicismo, eu acho que estamos perante aquelas situações típicas de win-win situation, não é? Ou seja, ganham todos. Ganha o Chega, ganha a oposição, ganha o Santos Silva, ganha o Bloco de Esquerda, ganha o PC, ganha o PSD, ganha o PS, ganham todos. Com esta cena macaca que montaram ali no Parlamento, ridícula a todos os níveis, que já se esperava. Conseguiram pôr o presidente Lula da Silva no dia 25 de Abril a discursar. É evidente uma provocação, à espera de outra provocação, à espera de outra provocação, atrás de provocação, e é para acicatar os ânimos. Era essa a intenção. E, portanto, parabéns à prima, porque conseguiram. Conseguiram esta vergonha completa. O presidente do Parlamento a fazer um raspanete, para mim, ridículo, ao lado de um chefe de Estado em pé a discursar, ao lado do seu chefe de Estado, sentado na cadeira sem saber muito bem onde é que... Exato, era isso que eu ia dizer, parece que não gostou muito. Pelo menos eu hoje estava a olhar para a Não, ele expressão acho que dele, gostou e acho Marcelo. que cá fora Não estou a disse... dizer Marcelo, pareceu que estava ali o meio Lula. aflito. Supostamente O Lula Lula até não sei. pediu... Lula até conseguiu pedir a Santos Silva para ter calma, porque ele estava a desvalorizar uma coisa completamente que nós estávamos todos a valorizar completamente. E este é um absurdo e esta é a estupidez. E, sendo que eu também critico Lula. Lula Silva veio para Portugal, eu gostava de que alguém fizesse a contabilidade de quantas vezes falou em Bolsonaro. E, portanto, eu já disse isto aqui no dia de reflexão e vou voltar a dizer. Nós não conseguimos largar esta obsessão com a extrema-direita. A sociedade não consegue. Nós estamos completamente viciados em Trump, estamos completamente viciados em Bolsonaro, estamos completamente viciados em André Ventura. Não se anda para a frente, não se fala noutra coisa. Isto é absolutamente ridículo. Augusto Santos Silva devia ter ficado calado, quieto, porque aquilo passa. Lula está mais do que habituado e a maior arma é o desprezo. Mas ele não despreza porque ele aproveita aquilo. O que é que aconteceu? E agora, de repente, o Augusto Santos Silva entrou neste programa para te retirar Zé a Pedro Zé Pedro Silva. Silva Já está aqui. Já está retirou-lhe, vivo. Está aqui. Isto... Olha, não está. Não. Está aqui. Está aqui. Espera aí. Perdeu os direitos parlamentares. Agora está. Não sei o que é que se passou. Aqui diz-me Isto que foi a mão rede. invisível do nosso amigo Augusto. Aqui diz-me que foi rede. Mas pronto, mas basicamente já não sei em que ponto é que eu estava. Estavas a dizer que aquilo foi aproveitado também por Augusto Santos Silva, da reprimenda. Estava só da reprimenda. Por todos. E portanto, o país teve uns dias que eu acho que foram ridículos. A condecoração da Primeira-Dama do Brasil por Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda há poucos meses estava no Brasil com o presidente Bolsonaro, porque Marcelo Rebelo de Sousa, isto é uma convicção minha, mais uma vez a Constituição permite-me ter estas convicções e levantar estas suspeitas, porque eu não sou um tribunal, mas Marcelo Rebelo de Sousa tem família no Brasil e deve querer ter boas relações com todos os presidentes, porque também teve com o outro a tirar fotografias, e agora mudou e é muito amigo deste, e condecora a Primeira-Dama, vai-se lá saber porquê. Chico Buarque recebe, e bem, já foi em 2019, mas o prémio Camões, com toda a pouca circunstância, escusavam de ofender ou de menosprezar todos os anteriores vencedores, porque de repente parece que só Chico Buarque merecia. O Presidente da República utilizou a expressão. Agora foi o José Paiva. O Presidente da República utilizou a expressão... O PS leva, pá, nós fomos avisados e continuamos a... Completamente. Mas eu continuo até o José Paiva entrar, já cá está. O presidente da República utilizou a expressão que pela primeira vez no Prémio Camões não era preciso explicá-lo, o que eu acho que é, enfim, deselegante para os outros todos que venceram. Portanto, foram uns dias de circo ridículos. Mais uma vez, não se fala outra coisa. Eu ontem à noite liguei a televisão para ver as notícias e o jornalista abriu a notícia de André Ventura com a atitude provocatória e de busca de protagonismo, referindo-se ao que eles fizeram no Parlamento. Busca de protagonismo, amigo. Estamos a falar de um pivô que abre o seu telejornal à noite, no dia 25 de Abril, com o que o Chega fez
e diz busca. Não é busca. Encontraram o protagonismo todo. E são estas pessoas que nos E dão. tiveram e continuam a tê-lo ainda hoje, que só se fala desse assunto também. Olha, Só nós se aqui fala de outra coisa. E Lula da Silva esteve em Portugal e só falou de Bolsonaro. E, portanto, eu chamo a atenção só para isto. Chamo a atenção que no 25 de Abril não se discutiu. Há bocado o João falava da democracia, das democracias liberais. Isso é tudo muito bonito, um palavreado todo muito bonito. Mas quando não há dinheiro, não há liberalismo nenhum, não há liberdade de escolha. Isso não existe. E o país está completamente a definhar. Nós somos o país, somos os países mais pobres da União Europeia. Nós não precisamos de sair da Península Ibérica. Nós vamos aqui ao lado. também só há dois, um tinha que ser o mais rico e outro o mais pobre, é 50-50. Não, mas divide por regiões. Se divides por regiões, se já houvesse enfim, um avanço iberista como eu desejaria, nós somos a região mais pobre da Península Ibérica, ridiculamente pobre. Ei, mas estás a separar as partes pobres das partes ricas de Espanha, não estás a fazer isso com Portugal. A grande Lisboa é mais rica que qualquer parte de Espanha. Se Não separar é. as regiões europeias. Não é. Em índice de desenvolvimento. Não estamos a falar em PIB per capita, nada disso. Estamos a falar em índice de desenvolvimento. Tu repara uma coisa, o índice de desenvolvimento tem Também variedíssimas estou a falar em métricas. desenvolvimento. Pronto. A Grande Lisboa é a única região, acho que está única a par da Catalunha e da Comunidade de Madrid, talvez, que não recebe fundos de coesão por ser demasiado desenvolvida para a média europeia. João, tu nem sequer tens comboios, tu nem sequer tens transportes públicos, não tens um comboio para a Epá, Espanha, tu quiseste o teu falar de comboio rápido dados, para o Porto. dá dados. Não, eu é que te estou a dar dados. Tu estás em Lisboa e a região de Lisboa. Desculpa, Lisboa, a capital, a região de Lisboa, a capital, está mais atrasada que Sevilha, que era aqui a capital da região mais pobre de Espanha. Portanto, este é o ponto. Para a União Europeia não está. Para a União Europeia estás a falar para dados meramente macroeconómicos. Pronto, eu estou a dizer que tu tens que juntar aos dados macroeconómicos, que fazem uma leitura apenas do que é a riqueza, a criação de riqueza, a geração de riqueza, com aquilo que é também o que tu tens em nível de desenvolvimento e das coisas. O que é que a Constituição, quando vocês desceram à avenida ontem, o que é que a Constituição que saiu da Revolução nos garante? É a promoção do bem-estar, é o Estado Social, é a educação, é a saúde. E o que eu te estou a dizer é que tudo isso está hoje em dia em Portugal posto em causa. A saúde está posta em causa. Os pobres que não têm dinheiro para pagar os seguros privados e que não podem ir ao privado estão feitos ao bife. Na educação é o que nós sabemos, seja com mentiras aos professores, ou sem mentiras aos professores, é o que nós sabemos. Portanto, a Constituição não está a ser cumprida. Portanto, celebrou-se o 25 de Abril... E em Dortmund, em Sevilha, em Marselha, em Dortmund, e em Londres e em Amsterdão não há pobres e crises e coisas? Mas não é questão da pobreza, é questão de tu não estares... Neste momento eu estou a falar da Constituição da República. Não se pode celebrar o 25 de Abril quando a Constituição está a ser respeitada por sucessivos governos que remetem o país ou para bancarrotas ou para situações económicas completamente de falência. E depois é isto, é a discussão, em vez de se centrar nestes problemas e nessas soluções e nessas alternativas, estamos a falar de um partido que se não fosse a genialidade da política do líder da seita, estaria se calhar uns 3, 4% como era o CDS. Só que ele de facto é tão genial, temos que lhe tirar o chapéu, põe toda a gente a falar sobre ele, põe o 25 de Abril focado nele e que vai ultrapassar os 20%. E eu quando o encontrar na rua, eu vou lá cumprimentá-lo, posso-lhe chamar um nome, mas de cumprimento eu digo parabéns, sim senhor, o homem tem mérito. O demérito é meu. O homem tem mérito. Porque é o que eu te digo, ele conseguiu fazer uma clivagem entre ele que salva a pátria dos corruptos e um Santos Silva que está ao lado do António Costa, neste caso em cima do António Costa, que estava ao lado de quem dizia que se estava cagando para o segredo de justiça. É uma ofensa tão grande às instituições democráticas como andar com papelinhos no Parlamento. Portanto, e António Costa esteve ao lado de José Sócrates, que se está completamente a baldar a um julgamento e que ainda por cima diz que a culpa é da justiça, que ele até queria ser julgado, só que não está a conseguir. E, portanto, todo esse sistema que de facto está podre, Ventura conseguiu aparecer a dizer: eu vou limpar isto tudo, eu vou salvar a pátria desta gente. E esta gente, em vez de desamparar a loja e ir para a reforma que o Johnny não quer, mas era o que eles faziam bem, não. Continuam aqui. Portanto, ou seja, eu acho que este 25 de Abril foi perfeitamente dramático, a todos os níveis, porque não se falou do que é preciso falar, não se falou do que de facto, das violações à Constituição, das violações aos valores do 25 de Abril. Falou-se apenas de um risco iminente que nós não estamos a combater, estamos a gerar todos os dias, seja no Brasil com Bolsonaro, seja em Portugal com André Ventura. Eu acho que as pessoas deviam pôr a mão na consciência, deviam pensar um bocado no que estão a fazer, porque era o que eu dizia no início, com a resposta ao Paiva, é que isto é uma win-win situation, ganha ou chega e ganham todos à volta.
E o resultado será trágico, como é evidente. Não é preciso ser bruxo para adivinhar. Muito bem, mais alguém quer acrescentar algum ponto? O Zé Pedro falou aqui numa coisa que o Rui Tavares também falou de forma diferente, que é o maior risco neste momento à nossa democracia, que é este momento que estamos a viver agora. Mas o Johnny ainda queria acrescentar alguma coisa, presumo que seja para concordar absolutamente com o que o Zé Pedro disse. É que eu ouvi os discursos e toda a gente falou do que falta cumprir. Até o Joaquim Certo. Miranda Sarmento, que não consegue dizer pão com queijo, falou do que faltava cumprir e do que estava a falhar. E portanto não sei bem para quem é que isso é direcionado. Não sei se querias fazer um endorsement ao André Ventura, se estava cheio de vontade, se o viste e achaste que ele estava bonito ontem. Não sei o que é que foi. Johnny, eu digo-te o que é. Só no 25 de Abril e acima de tudo, e mais do que isso, o que eu queria dizer é, de facto, as coisas nunca estão perfeitas e a Constituição nunca estará cumprida na totalidade, porque Não estamos a falar de perfeição, não é? a Constituição é aspiracional. Enquanto Agora, continuas a votar no PSD, não estará, não. a Constituição é aspiracional. Se o PSD continuar a fazer revisões constitucionais para ligar a Constituição à realidade, talvez se consiga aproximar uma coisa da outra, mas é um esforço constante. Para além disso, andar a dizer que isto não se celebra porque governos consecutivos levam o país à bancarrota, pá, eu acho que isso é entrar numa narrativa, isso é para culpar o Mário Soares pela guerra israelo-árabe e pela crise do petróleo do fim dos anos 70, ou é para culpar o Sócrates pela falência do Lehman Brothers? Desculpa lá, regime- a culpa foi o Lehman Brothers, não é? Ou seja, tu andas a sempre. crise Tu global vives- que houve foi... Exato. Tu vives sempre no fio da navalha. Há uma crise internacional, vais ao charco, foi a crise internacional. Pá, desculpa, isto é ridículo. Tu das tuas finanças, tu se permanentemente tens 2 euros na conta, pois se um dia precisas ir a um médico pagar 30 euros, pois claro que vais à falência porque não tens dinheiro. O teu problema não são os ventos internacionais, são o país não estar apetrechado, não ter a capacidade, estar profundamente endividado e não gerar riqueza, e por isso é que qualquer merda que se passe neste cabrão deste mundo, tu vais ao charco. E não podes culpar as falências dos bancos dos Estados Unidos, porque nem todos os países... Qualquer merda são duas crises que condenaram a economia americana a recessões de meia década. E que afetaram na Europa apenas os países que estavam à rasca, tirando o caso da Irlanda, o caso da Irlanda é completamente diferente, porque a Irlanda é afetada. A que eles têm, vai perguntar onde é que está o Serviço Nacional de Saúde deles, é verdade para a França, é verdade para a Alemanha, isso não é verdade. Não, desculpa, o que tu Não é tens na verdade. crise, o que tens na crise, os países que foram afetados foram os países que estavam em situação económica difícil, Não, os e a países Irlanda, que faliram- mas que não tem nada a ver. Os países que faliram foram os países que estavam em situação mais difícil naturalmente. Mas ouve, isso Agora, agora era... Nenhum país ficou bem, portanto, essa conversa de que Portugal é excepcionalmente mal governado, quando uma pessoa vê qualquer claro que é. indicador macroeconómico, quando analisa o país e fica tipo, epá, há aqui uma data de atenuantes e condicionantes provocadas em grande parte por 48 anos de gestão danosa do Estado Novo, provocadas em grande parte por isso, que isso Por é que é amor de Deus. falar Por amor de durante o Deus, 25 de Abril. por amor de Deus, Não é para estar a dizer que isto é tu viveste- excepcionalmente mal gerido porque tem crises como no resto do mundo. Joné, tu viveste durante anos, eu não vou estar a defender como é por demais evidente isso, mas tu viveste durante anos à conta do ouro que foi arrecadado nessa altura, e eu não estou aqui a qualificar, não Isso viveste não é sobre o verdade. ouro. O último a vender a tranche do ouro foi o engenheiro António Guterres, podes ir ver, e portanto estamos a falar Mas de isso não é um 95, argumento. 96, 97, O ouro não é um argumento macroeconómico sério. não, tu não podes dizer que o país está falido por causa... Não, o vender o ouro não é um argumento macroeconomicamente sério. Ninguém fala em vendas de ouro. No século XXI estamos a falar de mercados de Toda a capitais gente fala de ouro. internacionais. Tens uma Não, toda a economia gente fala de ouro. tinhas uma economia extrativa baseada em África, construída anacronicamente para manter colónias até ao século XXI, e a partir do momento em que as perdeste ficaste sem dinheiro, e aí sim tinhas de vender os quadros e a casa, e tinhas de vender os teus filhos se calhar também, mas Sim, quem destruiu o futuro deste país não foi o engenheiro Os filhos António já tinhas Guterres, vendido para a guerra. Não, também. tinhas Vendeste uma geração inteira também, e vir culpar o Mário Soares por isso, é pá,
Sério. Eu não culpei o Mário Soares. A bancarrota, não estou a falar nem de Mário Soares, nem sequer na bancarrota do José Sócrates. Estou a dizer que o país está falido. Há décadas, não passa da cepa torta, não há reformas, ninguém reforma. E tu vês-me dizer que o problema é Lehman Brothers e que o problema são as falências dos bancos dos Estados Unidos. A verdade é que tu tens o país falido. Não estou a falar das bancarrotas em concreto, nem de pedidos de troika. Tu tens o país falido há décadas e não é isso que discuto. Quando tu dizes que eu não ouvi os discursos no Parlamento e que todos eles falaram nisso, eu, enquanto líder de um partido, eu não Começou posso... uma mega discussão e tenho de me ir embora. Não, mas deixa-me só dizer o seguinte, eu não posso, minimamente, eu como líder de partido, eu não posso fazer discursos... Mas a dizer vocês que parece que vão os dois ter um com o outro, estão-se os dois a levantar. De andar à mocada. Não, Mas já diz, falta conclui mais. aí, né, Pedro, e prometemos que para a semana pegamos nesta discussão, porque eu acho que é uma discussão muito mais interessante do que falar nas palhaçadas do Parlamento. Diz, Zé Não, Pedro. mas sim, basicamente a questão é esta, a questão é que os discursos dos líderes dos partidos não podem nunca na vida ser, ou seja, nós estamos aqui a falar e estamos a levantar os problemas que se passam na saúde. Eu acho que a saúde é o mais grave, muito mais do que a educação, porque a educação é uma questão que está relacionada com a questão dos professores, que, enfim, é preciso dinheiro, mas é mais fácil de resolução. O problema da saúde, não, eu acho que é um problema e uma violação da Constituição grave, por uma razão muito simples, porque isto vai ser sempre cada vez pior e, portanto, quem tem dinheiro safa-se com a saúde privada, quem não tem dinheiro está feito ao bife. E quando eu digo feito ao bife, é o pior possível, é não ter acesso a cuidados de saúde e as consequências todas que isso tem. Portanto, isso para mim é o aspecto mais grave da questão da saúde. Mas nós que estamos aqui a discutir isto e a refletir, não se pode comparar isso. Mas os partidos também disseram isso nos discursos do 25 de Abril. Por amor de Deus, quer dizer, é uma coisa completamente diferente. Os partidos têm a obrigação de apresentar soluções e alternativas. Um partido... Nós já temos um Presidente da República... Tchau, Joné. Nós já temos um Presidente da República que é um mero comentador. O nosso Presidente da República é um mero comentador. E os partidos também são comentadores. Chega lá o jornalista e o partido diz, pois, isto está muito errado, isto está muito mal, temos que mudar, temos que fazer, nós vamos lutar contra isso. E a pergunta que o jornalista tem que fazer é, ok, mas como? Diz-me lá. Por exemplo, nas questões da saúde, para os pobres, vamos fazer um sistema misto, ou seja, o Estado paga o seguro a quem não tem dinheiro, para o pobre poder ir a um hospital se não tiver cuidados de saúde no sistema público. É isso que vai acontecer, é isso. Não estou a dizer que isto seja bom, estou a dizer, é isso que tu propões. Agora, o que nós vemos é os partidos e o Presidente e esta cambada toda, esta tralha toda, a fazer como o próprio povo, que pois isto está errado, pois temos que mudar, mas e então? Aí não se pode acusar quem faz as críticas e quem discute como nós. Eu utilizo sempre o mesmo exemplo, quando dizem assim, então dá lá tu uma solução. Bom, ponto número 1, eu não sou um partido político. E depois isso é como ir a um restaurante, vais a um restaurante fine dining, assim, um restaurante todo chique, não é? Quer dizer, o prato vem uma merda. Tu chamas o empregado e dizes, o prato está uma merda. O empregado não te vai dizer, então sim senhora, vá lá à cozinha fazer melhor. Tu apenas te limitas a dizer que o prato está uma merda porque está. Mas o chefe é que o tem que fazer outra vez. Portanto, e é um bocadinho, a política é a mesma coisa. Não me lixem, quer dizer, os partidos têm a obrigação de apresentar soluções. E o que nós temos que fazer, sobretudo em datas como o 25 de Abril, é dizer assim, isto está muito complicado. Meus amigos, muito complicado mesmo. E o cenário, sobretudo depois que os aumentos das taxas de juros em agosto e tudo isso, o cenário daqui para a frente não é nada bom. Mas há quem diga que péssimo. está muito complicado, as pessoas não acenam todas e batem palmas. E alternativas. É porque eu só vi as pessoas com os cravos felizes e contentes a celebrar a liberdade. Qual liberdade? Quando não tens Não dinheiro, estavas lá, não não tens ouviste, não escolha. ouviste os cânticos e não ouviste o que se disse, e não ouviste os discursos, claramente nota-se. Mas eu tenho que confiar numa imprensa livre, eu não posso estar em todo lado. Só viste a parte das pessoas a sorrirem de cravo, não ouviste o que estavam a gritar. Pronto, eu só acho isso. Eu só fui para os copos. Isso é que fizeste. Estou a brincar, Onde né? é que foste? Oh, Maria, não sejas falsa que eu perguntei-te onde é que estavas e tu não respondeste. É assim. A mim? É assim. É a esquerda deste país. É assim. Perguntaste-me onde é que estava? Estou a brincar, não perguntei nada. É que não perguntaste. Muito bem, amigos. Olha, eu acho que isto é uma boa discussão para voltarmos e para falarmos um bocado do... Olha, um bocadinho como o Salgueiro Maia, ao estado a que chegamos. Nada mais melhor citação. Eu continuo a achar que essa é a melhor citação de sempre e vai-se aplicando todos os dias depois daquilo que falámos. Não, também há uma outra situação muito, muito boa de Arnaldo Matos, mas eu não vou reproduzir aqui. Pronto, essa pode ser para o late night de reflexão. Essa rivaliza com as melhores expressões de sempre. Nós deveríamos gravar um dia às 4 da manhã.
Sim, vamos fazer qualquer o meu coisa que vai preferido, ficar não, para e, amanhã. e que só se pode ouvir de noite nas plataformas, tipo das 11 Sim, às 6. sim, isso era uma Depois boa sai, ideia. depois volta, depois sai. E Eu ligo. olha, eu também acho que é uma grande ideia. O Joné, entretanto, deve ter sido assaltado e foi levado por um carro da SIC, mas nós ainda temos que ir mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Ora bem, e estávamos aqui a falar de um país que ainda está por cumprir, ou nem sequer cumpriu muitas das coisas que deveria cumprir. Eu vou mandar as pessoas a um festival que cumpre 20 anos este ano. Eu sei que é em Lisboa, peço desculpa, estou sempre centralista. É o Indie Lisboa, mas é um festival que se tem mantido ao longo dos tempos e eu gosto sempre de eventos culturais que se conseguem preservar de alguma forma. Às vezes nem eu próprio sei como é que se consegue, quer dizer, poderíamos entrar por aí, mas não há tempo. E este ano tem muito cinema experimental, muito cinema documental, mas também muito cinema português. E eu vou destacar, por causa de uma conversa que eu tive hoje com uma pessoa que eu entrevistei, que é o realizador Rui Simões, que esteve, preparem-se, 40 anos, 40 anos para que lhe dessem financiamento para uma longa-metragem de ficção do ICA. 40 anos. E agora podem ir ver o filme que esteve à espera de ser feito durante 40 anos. Eu por acaso tenho ali, mas enquanto vocês mandam as vossas sugestões, eu vou buscar, fez 2 dos grandes filmes durante e no pós-25 de Abril. O senhor chegou aqui, estava exilado não, estava em Paris e depois em Bruxelas e voltou no pós-25 de Abril e veio filmar isto tudo. E, portanto, eu tenho ali os 2 DVDs que eu vou buscar para mandar às pessoas também. E, portanto, tem o Indie Lisboa como sugestão, que começa, portanto, amanhã, quinta-feira, dia 27 de Abril. Maria, vais mandar as pessoas onde e dá-me tempo para ir buscar os DVDs que eu estava a falar. Primeiro vou pedir a ti que me mandes uma lista do que vale a pena eu ir ver ao Indie, porque eu não tenho grande capacidade Está bem, pode ser. de escolha. Acabo sempre a ver os piores filmes do Indie e a não ver os melhores filmes do Indie. É Portanto, sempre tudo agradecia bom. Eu sou muito fã destes festivais porque às vezes vejo coisas muito maradas e às vezes sabe bem ver coisas maradas. Não é sempre tudo bom, que eu já vi muita coisa que não era boa, mas também já vi muita coisa boa. Mas regra geral, tenho sempre um dom de escolher o que eu gosto menos. Bom, é para mandar as pessoas para um sítio. Zé Pedro Silva, estás-nos cá? Eu estou a Já, ouvir. já estavas Eu fui só a buscar fazer o DVD, scroll. fui só buscar os DVDs, eu disse. Não, tu foste, Não, Zé Pedro Silva, que estava ali a fazer scroll, cagou para as tuas recomendações. Estava a tentar, sim, caguei um bocado. Estava a tentar procurar recomendações para mim próprio. Mas Eu vou então, mandar Maria, às vais mandar as pessoas pessoas onde? 4 concertos. Vou mandar às Poxa. pessoas. Amanhã, sexta-feira, portanto, sexta-feira, dia 28, há 2 concertos que eu recomendo. Um é o Benjamin na SMUP, Sociedade Musical União Paridense. Paridense, ótimo. Paridense. Parece uma maternidade. Isso é um grande spot. Paridense, peço Paridense. desculpa. Não, agora vai ser Paridense. Benjamin amanhã, lixada. sexta-feira, portanto, amanhã para Já quem vai a não mulher vê. fechar a empresa. Hoje Desculpa. para quem A sociedade paridense, a gente bem precisava para resolver o inverno demográfico. Olha, não era mal pensado. Benjamin na SMUP, sexta-feira, dia 28. Também sexta-feira, dia 28, mas no Porto há um concerto de Canto Nono. Canto Nono é um espetáculo dedicado a José Mário Branco e que é uma reconstrução da obra, uma reconstrução da obra com novas abordagens e novas formas de expressão. E vão estar sexta-feira no Coliseu do Porto, segunda-feira, dia 1 de maio, no Teatro Maria Matos, onde eu estarei também. E o outro concerto que eu recomendo é a Aldina Duarte, no CCB, sábado, às 7 da tarde. E acho que é isto. Esta semana é o que tenho para vos oferecer. Muita música. Olha, antes de passar a palavra para o Zé Pedro, os filmes são o Deus, Pátria e a Autoridade. Gosto muito deste nome. E o Bom Povo Português. E o senhor, no fundo, é capaz de ter sido o primeiro cancelamento na era democrática. Este senhor foi cancelado tanto pela direita como pela esquerda. Porque isto era muito subversivo para a altura. Porque mostrava um país que, no fundo, não sabia bem o que é que estava no pós-25 de Abril. Havia muita gente que não sabia o que é que se estava a passar. E isso não estava a dar muito bom nome, portanto, ao pós-25 de Abril e ao que se seguiu. Portanto, acho que é sempre bom recordarmos estas pessoas que ficam à margem da sociedade, que são ainda mais revolucionárias do que a própria revolução. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde?
Não faço a mínima ideia, mas como a Maria deu tantas sugestões e tão ricas, eu por acaso não fazia nada ideia que ela era fã do José Mário Branco, fiquei surpreendido, absolutamente surpreendido, estou aqui Sim. ainda, mas pronto, e Eu sei, eu sou uma caixinha de surpresas. sim, absolutamente. E, Esta mulher, de facto. é sempre surpreendente. Mas pronto, Imprevisível, imprevisível. imprevisível, completamente imprevisível. Mas pronto, como estão aí tantas sugestões, tantas e tão boas e tão ricas, eu junto-me a elas todas e pronto, porque eu não tenho assim mais nada para vos dizer, não consegui ver nada, lamento. Tive muito tempo a pensar em Joe Biden. Não há nenhuma Eh, feira, nenhum fumeiro, nenhum queijo, nenhum Exato. pão, nenhum doce. Não, não há, sabes? Eu estava a tentar ir ver justamente isso quando tu me começaste a repreender, tipo Augusto Santos Silva, por eu estar a fazer scroll. Agora já Eu não também vais viajar percebi que ele comigo. estava à procura das sugestões e tu foste um bocado Exato, ditadora. exato. Ou Foi como Santos Ah, disse, Silva completamente. desculpa. Eu vou ou mandar como... também as pessoas verem o vídeo deste podcast só para verem o momento em que o gato de José Paiva lhe salta diretamente Sim, para os ombros eu e ele estava a tentar agarra que o passasse gato despercebido. e deposita-o no chão. Eu não sei se vou Ah, pôr essa parte do vídeo, que eu sou capaz de ser cancelado. eu Não não fui. vi, Foi eu não mágico, vi. foi Pois, ele mágico, tem tendência para foi fazer isso, mágico. mas o gato está bem, neste caso o gato sou eu. Eu Ah, não vi, vi foi há bocado o teu gato estava aí, Maria, eu não vi o gato do É o Paiva, gato passa da a minha mãe, expressão. estava aqui, estava, mas este estava calminho. O Zé Paiva saltou-lhe para sim. os ombros. Mas estás Saltou, em casa, agarrou nos estás, ombros dele. estás em casa da tua mãe? Estou. Então estás aqui perto. Sim, queres ir dar uma voltinha a pé? Pronto, podíamos ir comer um bife lá abaixo, olha. Olha. Podemos ir fumar um cigarro à tua porta. Exato. Exato. Eu- Bem, um cigarro ou outra coisa qualquer, porque isto foi para isto é que se fez o 25 de Abril. Ora Não sei o bem, que é que tens em casa, não tenho nada, o que é que tens? Não, também não tenho. Também não Ah, tenho. Tenho cigarros eletrónicos ou icos, portanto, vê lá tu como é que isto. Não foi está para isto que se mal, fez o está mal, 25 está de, mal. não foi para isto que se fez o 25 de Não Abril. foi. sim, deveria ser cómico imaginar os capitães de Abril todos a fumar icos. Espera aí que acabou-se uma bateria, tenho que voltar Ai, para que trás ao imagem Salgueiro. Sim, miserável. sim, e o É que cravo, ainda o por cima cravo há umas era fotografias que eles estão ali, tipo, meio Largo do Carmo, espingardas apontadas, com uma cigarros de beata cada na boca. boca, a fumar os seus nights enquanto acabam com a ditadura. Imagina que eram ricos. Primeiro, não dava para segurarem na espingarda ao mesmo tempo, porque o Sim. Icos tens Não, que é segurar com a tramado. mão. Ó Salgueiro, fiquei sem bateria, tens aí o teu. Epá, era uma coisa Deixas-me horrível. carregar a minha caneta na tua máquina. Sim, Não, no teu exato, Chaimite. Vou carregar no teu Chaimite, tens exato. isqueiro. Já estava a Ó Olha, achar que Tiago, isso O é Joné mentira. voltou. tens turquesa? Não, só tenho âmbar. Epá, não, deixa estar, esquece, então não. Olha, o Joné voltou para as despedidas. O Este Joné vai ser o voltou. episódio mais dinâmico da história de Dia de É Reflexão. verdade. Joné, não sei onde te encontras, mas podes mandar as Tem que pessoas se fazer. quiseres. Porque o que é que se passa aqui? O senhor do carro enganou-se no destino da ida e no destino da volta. E portanto agora estou à espera de um táxi. Mas... mas portanto posso concluir o podcast. Sim, manda as pessoas. Ora. O palco é teu, mandas as pessoas onde quiseres. Eu mando as pessoas, se calhar, não dependerem da SIC para boleios. Mas por acaso agora, como tinha acontecido isto, agora não sei. O Olha, nós falámos de música, de filmes, que é que recomendaram já? charros também. Ah, não era para dizer, olha, agora já disse. Tivemos aqui a imaginar como os capitães de Abril fumariam aicos durante a Revolução, que Sim, seria se o 25 de terrível. Abril fosse hoje, estávamos a imaginar portanto, os revolucionários a tentar, com problemas de carga no ITS, no ICOS, no coisa. E com a pedirem um cigarro, mas depois uns fumam turquesa e os outros fumam âmbar e então não dá para partilharem. Justo. E o Jaime Neves nisso estava a fumar quantos diferentes? O Jaime Neves não Ele- estava, ele estava num bar Não, mas fuma de mentol, fuma de mentol. Fuma aqueles mais fortes de mentol que até faz a voz como grossa. aos Blue. Os Blue. Para onde é que eu vou mandar as pessoas? Pá, vou mandar para o 1º de Maio. Vais aí. Pronto. Vá lá. Eu ia fazer isso. Mas depois achei parvo. Mas tu não achaste, pelos vistos. Eu achei parvo na mesma, então não A boca tinha... seria parvo, a do Jané Eu normal- hoje em dia. Normalmente enquanto o Zé Pedro Silva está a dizer mal do regime, eu aproveito esses 5 minutos para pensar para onde é que vou mandar as pessoas. Mas hoje estava entretido a discutir com ele e depois fui tratar deste assunto e não tenho sítio para mandar ninguém. Fica um de maio Olha, também, parece mas bem. olha,
Vê tu bem como eu vou pôr uma coisa interessante agora neste bocadinho, porque nós recebemos uma mensagem por Instagram. Isto porquê? Por causa do Dia do Trabalhador. Aquela ideia de que no Dia do Trabalhador também se deve pensar no trabalhador. Isto é como no Dia da Árvore, também tens de pensar na árvore, e no Dia da Água também pensas na água. Ora, no Dia do Trabalhador, em vez de só ócio, nós recebemos uma mensagem de uns jovens. Nós depois metemos nas redes sociais qual é que é a cena deles, mas que se queixam de problemas burocráticos e fiscais para os jovens trabalhadores estudantes, em que as desvantagens são tão grandes que nem compensa trabalhar e estudar, porque depois vão perder e não sei o quê. E também fomenta, isto já eu estou a especular, que eu não sei se eles dizem isso, mas eu penso que sim, que também fomenta depois a economia paralela, porque não pode ser pela porta da frente, tem que ser pela porta do cavalo. Mas, portanto, eles fazem uma luta para ver se os jovens trabalhadores estudantes têm melhores condições. Cá está. Uma coisa que no Dia do Trabalhador, neste caso trabalhador estudante, também se pode defender, não é? Quem são Sim. eles? Onde é que tu... Não te sei dizer, eu posso muito rapidamente, se eu for aqui ao nosso Instagram, porque eles contactaram-nos pelo Instagram, eu digo-te já quem são eles. Mas isso faz-me sentido, porque é uma chatice trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu já tentei sem sucesso. Mas mesmo as duas coisas em separado é mau. Mesmo as duas coisas em separado é mau. E Ou depois, só de facto, uma mesmo. tu normalmente em trabalhando e estudando ganhas pouco porque trabalhas pouco tempo, mas depois perdes os benefícios fiscais todos. Exatamente, e é isso que eles dizem. E é Eu já isso que eles passei por dizem. Estou solidário com a luta dessa gente. Neste caso foi o André Relvas e a iniciativa, isto é Unilink e com R no fim. Unilinkre. Mas a nível de Mas marketing e de nomes não estão, de facto, não é a área deles. Não, Mas eles contactaram-nos a nós podcast? sim, olá, esta iniciativa surgiu quando eu e uns amigos decidimos ajudar estudantes a arranjar part-time e trabalhos pontuais. Sabíamos de algumas consequências à volta da declaração de rendimentos, mas não da gravidade e dimensão da situação. Decidimos então começar a petição para mudar esta questão e estamos a ter uma adesão muito boa pela comunidade estudantil e comunicação social. E agora Pronto. também pelo E agora? rei dos podcasts que somos nós. Sim, mas é que isso a Ainda bem que comunicação estás a ler social isso, e os porque estudantes eu não é tinha nada certeza comparado que com o dia de ia- reflexão. O que Diz, Johnny? Johnny? Ainda bem que estás a ler isso, porque eu sinto que tinha essa mensagem por ler no parágrafo, exatamente sobre esse tema, se por responder. E assim fica. Pronto. Pronto. Muito bem. Unilinkre é pesquisar no Instagram ou nas redes sociais, mas também pesquisando por esta questão, eles já têm notícias aí pelo E Jornal nós de partilhamos Notícias. também depois quando Partilhamos, lançamos sim, o... senhora. Então, a ver como conseguimos ser úteis e com a sugestão do Johnny para o Dia do Trabalhador. Isto agora foi Ora uma bem, coisa. foi um ciclo, Ele uma reflexão. está-me a dar vontade. Eu vou partir para te arriarem um bocado então, Zé Pedro, e nós para a semana discutimos aqui o... É isso. Exato. Muito bem, Temos amigos. Fica uma discussão em suspense. Está feito mais um dia de reflexão, que hoje foi um verdadeiro carrossel de emoções, como se quer, não só a reflexão, como a própria democracia e outras coisas que sejam giras. Hoje estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Spotify, na Apple, na Google, no McDonald's, no OnlyFans, que vamos criar será uma parceria exclusiva entre Zé Pedro Silva e Joné a discutirem de cuecas. Até para a semana. Adeusinho. Eu Fiquem tenho que com esta pagar, imagem. eu tenho que subscrever, tenho que pagar para ver isso. Tens. E pagas mais caro. Porque Só foi hoje eu que disse criticaste-me e eu levo mal. Adeus. Beijinhos. Ei, Agora vou eu passar o disse que a tua genérico. barba estava farta. Já não estou a ouvir. Vou A pôr o Bárbara está genérico. farta dele? Pô, lá está, cá está. Estás mesmo a enterrar-te. Imagina um tipo ser tão chato que a sua própria barba se farta dele. Peço desculpa, mas vou-me embora. E o homem... Adeus. Deus. 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Está giro. Ainda está a gravar.